Prosperidade começa na mente. Como os seus pensamentos sabotam a sua renda. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Essa reunião acontece todos os sábados, às 8 horas da manhã. E o tema é sempre decidido dentro da comunidade Divas. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Divas, vem fazer parte. É um grupo de WhatsApp gratuito, onde a gente trabalha temas de mentalidade, expansão de consciência e desenvolvimento pessoal. Convido vocês a virem fazer parte. Vou deixar o link na descrição deste vídeo para quem está assistindo a gravação. E lá no link da minha bio tem o link para estar entrando na comunidade. Ou entre em contato comigo por qualquer canal, aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Entre em contato comigo que eu mando para vocês o link para vir participar da comunidade. Prosperidade começa na mente, como seus pensamentos sabotam a sua renda. Antes de começar a falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Edivanice Buque de Godoy Bueno. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E estou nesse mundo, né, do desenvolvimento humano. Vamos ver a gravação aqui, compartilhamento. Opa, cadê o quê? Estou nesse mundo do desenvolvimento humano, já tem aí vários anos. Eu fiz em 2018 a formação em coach, eu comecei nesse mundo do desenvolvimento humano. Tenho me transformado muito, tenho ressignificado muita coisa na minha vida e me tornado essa pessoa que eu sou hoje e cada vez mais transformando a minha vida. Eu sou uma filha amada de Deus, eu sou casada com o Emerson há quase 21 anos, mãe do Evandro, de 18, e da Elisa, de 16. Sou escritora de 2 livros, Mulher, Mãe e Dona de Mim, e Mulheres Além do Tempo. Hoje eu me intitulo como mentora de consciência, sou uma terapeuta, especialista em PNL. Também tenho formação de barra axis e radiestesia terapêutica, que são outras ferramentas que eu uso dentro das sessões que eu faço, né? Eu amo trazer consciência para as pessoas, e assim elas poderem transformar as próprias vidas. É gostoso ver o antes e o depois das pessoas. Fica aqui o convite para vocês, para que venham fazer parte da comunidade Divas, agende suas sessões para transformar a vida de vocês. Lá no YouTube já tenho 13 vídeos gravados dessas reuniões que acontecem aos sábados. Então, se inscreve no canal, assista todos esses vídeos, que eu tenho certeza que vai expandir muita coisa, né? Vai trazer muita consciência para vocês. E como seria vir fazer parte, estar junto aqui para transformar a vida de vocês. Boa. Vamos começar então, né? Você já se perguntou por que para uns o dinheiro vem fácil, enquanto para outros é difícil? Porque para uns o dinheiro é abundante, crescente, está sempre se desenvolvendo, enquanto para outros parece que não anda, que está empacado, que não acontece. Será que a pessoa nasce, né, com esse dom de ser rica ou ser pobre? O que difere, né, uma pessoa milionária de uma pessoa comum, de uma pessoa escassa, de uma pessoa pobre? O que muda de cada uma delas? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Sobre como que os pensamentos sabotam a nossa renda. Como que o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida sabotam os nossos resultados. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E convido vocês a entrarem no link lá nos stories para vir participar aqui ao vivo da reunião. Bom dia, Sandra.
Então, vem ao vivo aqui, que aqui tem como vocês participarem, tirar dúvidas, é bem melhor por aqui. E continuando, né? Então, o que difere, né? Uma pessoa milionária de uma pessoa comum? É sobre isso que nós vamos falar, né? Eu já trouxe em outras reuniões, mas eu vou reforçar aqui, que pode ser que vocês ainda não ouviram ou ainda não entenderam. Mas a nossa realidade, o que a gente vive hoje, inclusive a nossa situação financeira, nós que criamos ela ao longo da nossa vida, seguindo uma programação mental que está na nossa mente. Essa programação ela foi construída com base nas nossas experiências ao longo da vida. Em outras palavras, nós aprendemos a ser como nós somos. Nós atraímos essa realidade que nós vivemos hoje. A nossa mente, ela opera 95% de maneira automática. E ela segue essa programação que é daqui. E é por isso que eu sempre reforço a importância de a gente usar esses 5% que a gente está consciente para reprogramar esse inconsciente, para trazer novos significados, para dizer, isso está errado, age diferente, para que a gente possa se desenvolver e se ver pessoas diferentes a partir disso. Então, os pensamentos que aparecem repetidas vezes na nossa mente são pensamentos, muitas vezes, de outras pessoas que nós compramos isso. É um consciente coletivo que a gente fala, né? Muitas pessoas pensando igual e a gente acaba pensando também da mesma forma, meio que aí por, vamos falar osmose, mas não é osmose, é por frequência. A gente compra isso para a gente também. E coisas que a gente ouviu ao longo da nossa vida, a gente também traz como crença, como uma verdade absoluta que a gente não questiona mais. A gente traz isso como verdade. Coisas tipo, dinheiro não traz felicidade, eu não sou boa com dinheiro, é preciso trabalhar muito para se ter dinheiro. Quanto mais eu ganho, mais difícil fica a minha vida, mais responsabilidades eu tenho que assumir. Se eu for rica, eu vou me afastar das pessoas que eu amo. Dinheiro não dá em árvore. Tá pensando que dinheiro é capim? Quantas e quantas coisas nós ouvimos ao longo da nossa infância, baseado nas crenças limitantes das pessoas que estavam aí próximas da gente, e a gente compra isso como verdade, e muitas vezes a gente repete isso. Vou trazer aqui agora para vocês um gráfico, né, de como é a formação de crenças na nossa cabeça, né? Quem lembrar aí, né, de alguma frase que eu ouvi criança e tem isso como verdade, traz aqui nos comentários, traz pra gente, que são muitas essas frases, que a gente compra como verdade e fica repetindo, como se isso fosse verdade. O problema é que quando a gente repete isso, a gente torna isso cada vez mais verdade. É isso que que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa formação de crenças aqui. Eu já passei em alguma outra reunião, mas isso é importante a gente ver. Então, a formação de crenças, ela começa com a comunicação. A gente ouve alguém falando ou alguém fala isso para a gente. Assim começa a formação da crença. Depois que a gente ouve alguma coisa, a gente leva isso para um pensamento. Então, a gente ouve a frase e traz para o pensamento. A gente pode ou concordar com aquilo ou discordar daquilo. A criança, até uns 5, 6 anos, ela não tem esse senso de concordo ou não discordo. Tudo que ela ouve, ela vai trazer para o inconsciente como real, como verdade. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com as crianças, com o que elas estão ouvindo e com o que a gente está falando para elas. Por isso ela leva para o inconsciente como uma verdade. E se ao longo da vida dela ela não desconstruir essa verdade, ela vai levar isso para o resto da vida dela. Então, cuidado com o que fala para a criança. O que você põe na mão dela, né? Muitas vezes,
joguinhos, desenhinhos, essas coisas, vai para o inconsciente isso como verdade. Tomem muito cuidado com isso. Então, a gente traz para um pensamento e questiona, isso é verdade, não é verdade? E, automaticamente, toda vez que a gente tem um pensamento, vem junto um sentimento. E esse sentimento, ele amplifica aquilo que a gente pensou. E esse sentimento, sim, traz essa crença. Então, isso a gente passa a trazer como uma realidade, como uma verdade que a gente não questiona. Isso é crença, é uma verdade que a gente não questiona mais. Isso é assim, né? É uma verdade que a gente... Opa! E a partir do momento que você transforma algo em crença, você traz isso para a sua realidade. Por isso que eu falo, né? Que nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Tudo o que eu repito inúmeras vezes, eu trago isso para a minha realidade. E essa realidade faz com que eu continue repetindo essas coisas. E isso vira um ciclo infinito. Quanto mais eu reforçar isso, mais essa crença fica fixada no meu inconsciente e transforma a minha realidade. E as crenças financeiras não são diferentes, elas agem da mesmíssima forma. Então, tudo que você ouviu ao longo da sua infância, adolescência, juventude e até hoje, você inconscientemente incorpora isso. E quanto mais você incorpora isso, né, você traz para o pensamento, traz para o sentimento e vira uma crença, mais a sua realidade se fixa nisso. Vocês conseguem identificar na vida de vocês alguma crença a respeito de dinheiro? Coisas que você fala muitas vezes? É difícil fazer dinheiro? O mundo de hoje não está fácil? Vocês conseguem trazer aqui para mim alguma dessas crenças que vocês já têm, vocês têm consciência de que é uma crença limitante? Lembrando que crença é tudo que a gente traz como verdade. Impossível fazer dinheiro nesse Brasil, impossível empreender nesse Brasil. Quantas e quantas crenças a gente compra das pessoas e não percebe que ao comprar essas crenças a gente está transformando a nossa realidade. Não sei se isso é claro para vocês, eu espero que seja. Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? Eu vi meus pais brigando a respeito de dinheiro, né? Ou, né, ali tentando pagar as contas e dizer, o dinheiro tá pouco, não vai dar para pagar as contas esse mês. Tá tão difícil fazer dinheiro, né? Eu ali criança, eu ouço esse diálogo dos adultos. E aí eu penso, muitas vezes esse pensamento não é consciente, muitas vezes esse pensamento ele é automático. Se os meus pais, que são meus pais, estão dizendo que dinheiro é difícil de fazer dinheiro, tá? A situação está complicada, é porque isso é verdade. E aí eu tenho esse sentimento de incapacidade, de ter que economizar, de ter que me privar de algumas coisas, porque o dinheiro está curto, e eu trago para minha consciência de que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, várias crenças que originam desta crença dos meus pais, né? Dessa fala dos meus pais ali na minha infância. E aí eu vou trazendo para a minha realidade situações e coisas para confirmar essa crença. Eu gosto de comparar a crença com aquela filosofia, vamos dizer assim, né? Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? A galinha nasce do ovo, então o ovo nasceu primeiro. Não, mas quem bota o ovo é a galinha, então é a galinha que nasceu primeiro. E a gente fica nessa discussão infinita. Porque quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? A questão das crenças é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente fala e diz assim, mas é verdade, olha o que está acontecendo lá na minha vida. Isso é verdade.
Mas sem se dar conta que ao dizer isso, a gente está entrando no ciclo de formação de crenças e perpetuando isso na nossa vida. Quem está aqui no Instagram, entra lá no link, nos stories, que tem o link para participar aqui ao vivo da reunião. Vem aqui, que aqui tem os slides, é melhor para participar, tá bom? Eu não percebo que ao trazer isso, ao perceber essa realidade minha e trazer isso em forma de comunicação, eu estou trazendo pensamentos, sentimentos e reforçando essa crença. E isso vai ser cada vez mais real na minha vida. Então, se hoje eu tenho uma realidade a qual eu quero mudar, eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu preciso ter falas diferentes. Eu preciso pensar diferente. E eu preciso, principalmente, sentir diferente. Que quanto mais escassez eu sinto, quanto mais falta eu sinto, mais eu crio isso na minha vida. Então, essa formação de crenças, ela precisa ser quebrada. Nós precisamos trazer a consciência e parar de repetir as coisas que a gente vem repetindo ao longo da nossa vida. Entendido isso? Como que essas crenças, elas sabotam a nossa renda? Isso que é o tema, né? Como que os meus pensamentos sabotam a minha renda? Quando eu tenho crenças limitantes a respeito de dinheiro instaladas no meu inconsciente, lembra que eu falei lá no início da reunião que 95% do que a gente faz de maneira inconsciente, sem perceber, a gente segue essa programação e, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, passa despercebido. Então, essas crenças, elas funcionam como um filtro para mostrar ou não mostrar as coisas para a gente. Então, muitas vezes aí na sua vida, você está recusando grandes oportunidades sem se dar conta de que está fazendo isso. Você pode, de repente, estar se auto-sabotando em serviços que você poderia cobrar para fazer, mas está fazendo de graça. Ou está cobrando pouco e você poderia estar cobrando muito mais. Sentimentos de culpa quando se ganha muito, e aí você acaba se sabotando para ganhar menos ou não ter os grandes contratos fechados. Essas crenças, elas podem estar, de repente, evitando o seu crescimento, porque você se incomoda quando começa a crescer. Quando você traz para a consciência e percebe essas nuances, você consegue mudar a sua realidade. Vamos fazer agora aqui um exercício bem rapidinho, para vocês perceberem como é que isso, de repente, afeta vocês. Fecha os olhos uns minutinhos. Se concentra bem na respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Agora, eu vou pedir para que vocês se imaginem ganhando 10 vezes mais do que vocês ganham hoje. Então, se vocês ganham R$2.000, se imagine ganhando 20 mil. Se vocês, hoje, né, é realidade para vocês 20 mil, se imagine ganhando 200. E assim por diante. 10 vezes mais do que vocês costumam fazer hoje. Observe o seu sentimento. Será que vem algum medo aí? Nossa, se eu ganhar 10 vezes mais, eu posso ser assaltado. Se eu ganhar 10 vezes mais, as pessoas vão começar a pedir dinheiro emprestado para mim. Se eu ganhar 10 vezes mais, meu marido vai folgar, vai parar de trabalhar e eu vou ser escrava dele. Eu vou ter que trabalhar. Se eu ganhar 10 vezes mais, eu não vou saber quem é meu amigo e quem é interesseiro. Será que vem algum medo aí? Pare e observe.
Será que vem algum sentimento de culpa? Nossa, eu não preciso ganhar 10 vezes mais. O que eu ganho hoje tá bom. Ou só um pouquinho mais já tá bom. Será que vem um sentimento de, já que eu ganho 10 vezes mais, eu posso ajudar os meus pais, eu posso ajudar o meu irmão, eu posso ajudar o vizinho? Será que vem um sentimento de culpa? Não é justo eu ganhar 10 vezes mais e fulano, beltrano, ciclano continuar na mesma? Será que vem esse sentimento de culpa? Ou será que vem um sentimento de vergonha? Se eu ganhar 10 vezes mais, eu vou andar num carro melhor, eu vou ter roupas melhores, eu vou morar num lugar melhor. Será que eu me sinto bem sendo essa pessoa que ganha 10 vezes mais? Será que não vai vir um sentimento de vergonha, de não querer chamar atenção? Ou vergonha por poder mais que outras pessoas e eu quero ficar no nível delas? Ou será que vem aquele pensamento de eu não preciso tanto assim? Observe esses pensamentos e esses sentimentos que vêm quando você se imagina ganhando 10 vezes mais do que ganha hoje. Esses pensamentos, eles são crenças disfarçadas. Elas se disfarçam de consciência, de bom senso, de responsabilidade, mas são crenças limitantes. São crenças que impedem você de ser e ter mais. Consegue perceber isso? Quem fez o exercício aqui, dá um toque aqui para mim. Você conseguiu perceber? Então perceba se é um medo, se é uma crença, o que é que vem na sua mente quando você se imagina ganhando mais. Muitos de nós vivem num ciclo de escassez emocional. Então vem aquele pensamento limitante junto com um sentimento de culpa, de vergonha, de medo, que faz com que a gente tenha comportamentos de autossabotagem e acaba atraindo coisas para a nossa vida, para que a gente volte no nível que a gente estava antes, fazendo com que a gente repita os ciclos. Voltando no exercício anterior, né? Se eu me imagino ganhando 10 vezes mais e não trabalho essas crenças de medo, de culpa, de vergonha que aparecem, o que automaticamente vai acontecer? Vai surgir um novo fator, um fator ilimitante, para me manter no que eu estava antes. Como assim? Vamos supor que eu recebia lá R$ 2.000 e agora eu estou recebendo R$ 20.000. Eu vou criar uma doença que tem um custo ali de 8.000, que eu tenho um custo muito mais alto, ou eu vou atrair pessoas necessitadas, as quais eu me sinto responsável por elas e vou dar o meu dinheiro para elas. Eu vou, de repente, ter minha casa roubada, o meu carro roubado, para que eu me mantenha no que eu estava antes. São coisas que parecem que são acasos, mas que, na verdade, sou eu que estou atraindo, por não ter a permissão de receber mais. No mundo corporativo se fala muito do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso é sucesso. Quando você consegue ter novos conhecimentos, adquirir novas habilidades e colocar tudo isso em prática, o sucesso é garantido. Você vai ter a renda XYZ. Mas muitas pessoas não conseguem. Justamente por quê? Pensamento. Por causa das crenças limitantes. Elas até começam a ter sucesso, mas depois ela contrata uma pessoa que vai roubar ela,
e ela perde todo o negócio dela. Ou ela contrata um sócio que rouba ela e o negócio vai por água abaixo. Sempre acontece algo para que ela volte no nível que ela estava antes, porque ela não tem a permissão de prosperar. Ou seja, as crenças limitantes estão muito fortes na cabeça dela, que não permite com que ela vá além. Às vezes, é só o sentimento assim de, poxa, eu venho de família pobre e eu tenho que me manter aqui. É inconsciente, não é uma coisa que a pessoa realmente ela pensa nisso. É inconsciente, ela traz isso de forma automática através dos comportamentos dela. Lembra que 95% é inconsciente. 95%, é muita coisa. Então, se a gente não usar esse 5% para olhar para os nossos pensamentos, para olhar para os nossos sentimentos e para as coisas que a gente está construindo na nossa vida, isso passa despercebido. A gente não vê. Por isso que eu sempre falo da necessidade de a gente olhar para a nossa vida, de a gente trazer para a realidade as coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante. Certo? Então, vou voltar lá. Então, o ciclo da escassez que a gente estava falando, né? Isso a gente vai repetindo e não percebe. Então, assim, se você está ali preso numa falta de dinheiro constante, na verdade, não é a falta de dinheiro que você tem que olhar. Você tem que olhar para o padrão mental que está por trás dessa falta de dinheiro. Como é que é esse padrão mental? Como que você construiu isso? Como é que isso perpetua na sua vida? E reprogramando a mente para a prosperidade. O que eu posso fazer para mudar esses pensamentos? Existem milhões de ferramentas, tá? Não existe um único caminho, né? Comigo, né, eu trabalho com a PNL, que ela é uma reprogramação mental, ela traz muitas ferramentas e práticas para você colocar em prática a partir de agora e já começar a mudar a sua realidade. Eu trago o Barra Access. O Barra Access, ele tem duas formas de trabalhar com ele, ou processos verbais, ou o toque mesmo, né? O que é mais forte é o toque. Então, aí tem que ser presencial. Então, você que está longe de mim aí, procure alguém que faça processos de Barra Access, né? Senta na pele, né? A pessoa vai sentar lá na cadeirinha, a pessoa vai tocar a sua cabeça e vai liberar essas crenças limitantes. Não só financeiras, todas as crenças limitantes. Vai fazer você pensar melhor nas coisas que você vem fazendo de maneira automática. E existem também várias outras terapias integrativas, né? Para quem está aqui ao vivo, eu vou trazer algumas ferramentas depois, tá? Para mostrar para vocês na prática como é que funciona. Então, a prosperidade, ela começa quando a gente muda a nossa frequência, né? A frequência da nossa mente. Porque todos os nossos sentimentos, eles emitem uma frequência. Os nossos pensamentos, eles emitem uma frequência. Vamos pensar em frequência assim como as ondas do rádio, né? Quando a gente liga o nosso rádio, cada vez menos existe isso, mas ainda existe, né? O rádio ou a televisão, elas vêm, a informação vem através de uma frequência determinada. Aquela frequência traz o canal X, se eu quero ouvir rock, eu trago uma rádio que toca rock. Eu sintonizo lá no botãozinho, no dial, e trago aquela rádio. Mas isso quer dizer que ao acionar o botão, aquela rádio veio para mim? Não, está tudo aqui. Todas as frequências estão aqui neste momento. Todas elas. O rádio, ele só filtra e traz o que eu quero. E é isso que o nosso cérebro faz. Está tudo aqui disponível para a gente. Mas a gente dá o comando para o nosso cérebro através da nossa mente inconsciente e o cérebro vai olhar só o que a gente quer olhar. Só o que está ali permitido para olhar, de acordo com a frequência que está na nossa mente. Eu vou compartilhar agora aqui uma foto para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho isso aqui. Não, não é essa aqui não, peraí.
Estão vendo essa foto? Aqui tem várias pessoas, com roupas coloridas, com coisas diferentes, com objetos diferentes. Se eu olho para a foto e digo assim, eu quero enxergar somente quem está de verde. Olha para a foto e perceba como que as pessoas que estão de verde, elas saltam aos nossos olhos. A Lúcia está de verde, olha lá. Agora eu quero enxergar só quem está de azul. Percebe que como a nossa mente direciona o nosso olhar para o que a gente determinou, que a gente quer olhar? Agora eu quero olhar quem está de preto. Vermelho. Rosa, tem alguém de rosa, será? Não, tem uma mochila rosa. Percebe que quando a gente dá o comando, a nossa mente vai atrás da informação. A mesma coisa funciona com as nossas frequências mentais. Só que muitas delas vêm de maneira automática, a gente não percebe. A gente não percebe. Então, quando eu trago uma crença limitante, eu transformo a minha realidade. Não quer dizer que o mundo está diferente. Eu é que mudei a minha frequência. Vamos imaginar que seja assim, andares de prédio. Se eu estou aqui num sentimento de culpa, eu vou enxergar só a culpa. Eu vou enxergar só as pessoas que estão me culpando. Pessoas vão me elogiar e eu não vou enxergar. Pessoas vão me agradecer e eu não vou enxergar, porque eu estou aqui vibrando na culpa. Mas está tudo aqui ao mesmo tempo. Então, quando eu trago uma verdade, de forma falada principalmente, essa verdade, ela se torna real para mim. Estou conseguindo fazer vocês entenderem? Então, quando eu digo, o mundo está difícil, eu trago esse sentimento de, poxa, que porcaria que tá isso, né? E eu passo a enxergar só as dificuldades. Mas isso não quer dizer que as coisas boas não estão disponíveis. Isso não quer dizer que não tem coisa boa no mundo. Fui eu que determinei que eu vou enxergar só o que está ruim, de acordo com uma frase que eu disse. Se eu tenho esse sentimento de que eu posso enriquecer, vamos falar assim, eu posso ser rica, existe abundância neste mundo, eu vou conseguir enxergar a abundância ao meu redor. Eu vou ver os carros importados que passam por mim. Eu vou ver as pessoas com roupas de grife que passam por mim. Eu vou ver as bolsas de milhões que passam por mim. Mas se eu estou programado para escassez, eu só vou enxergar a escassez. Eu não vou enxergar essas coisas. Mas está tudo disponível o tempo todo. Quanto mais eu olhar para o meu inconsciente e entender o que é que está ali e o que eu preciso reprogramar, o que eu preciso mudar, mais eu consigo abrir a minha mente para enxergar as novas possibilidades. Eu já falei em vários áudios lá dentro da comunidade, né? Existe uma infinidade de possibilidades na nossa frente. E quando a gente faz afirmações, a gente fecha as portinhas dessas possibilidades. Então, quanto mais abertas possibilidades nós estivermos, melhor vai ser para nós. Nós vamos enxergar essas possibilidades, essas coisas que já estão disponíveis para nós. Então, quando a gente emite um julgamento, a gente está carregando ele de crenças. Porque quando a gente diz isso é errado, a gente está julgando. E ao julgar, você fecha um monte de possibilidades que poderiam estar sendo apresentadas para você. Certo? Deu para entender essa parte aí?
Então, como que a gente reprograma a nossa mente para estar olhando para a prosperidade, para estar buscando novas possibilidades? Como eu estava falando, né? Eu uso a PNL, /Access e algumas terapias. E não é que eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a minha frequência, que eu vou passar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E ao enxergar o mundo de uma maneira diferente, eu acabo mudando a minha realidade. Eu acabo trazendo uma realidade diferente para mim e para as pessoas que estão junto comigo. Porque é tudo frequência. Quando eu mudo a minha frequência, as pessoas que estão ao meu redor, ou elas se afastam de mim, ou elas mudam a frequência também. É tudo bem magnético. Isso é ciência, tá? Muda completamente. Você vai perceber que algumas pessoas simplesmente vão se afastar de você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ela está numa frequência diferente da sua. E se você quiser continuar evoluindo, você não pode se importar com ela, senão você vai voltar para o nível. Lembra da autossabotagem? Você vai voltar. Então, deixe as pessoas serem elas mesmas. Não tenha necessidade de carregar as pessoas junto com você. Então, vamos fazer agora um outro exercício, que é o exercício, assim, que mais é falado. Lembra lá naquele ciclo de formação de crenças, que eu falei que tudo começa com a comunicação. Então, esse exercício, ele parte desse ciclo. Então, se eu comunicar diferente, eu vou começar a pensar diferente, que eu vou começar a sentir diferente, e a minha crença começa a mudar. E automaticamente a minha realidade também muda. Então, eu transformo esse ciclo através do que eu digo. E quando a gente fala, né, do falar diferente, é muito importante que a gente traga frases no sentido do eu sou. Porque quando eu digo eu sou, eu estou falando da minha identidade. Então, se eu fico repetindo coisas do tipo eu sou pobre, eu não posso isso, eu vou trazendo cada vez mais essa realidade, né? Porque estamos falando do financeiro, mas isso é para qualquer área da vida. Quando eu mudo a minha comunicação, automaticamente os pensamentos e sentimentos e crenças começam a mudar e a realidade começa a se transformar. E quanto mais eu vejo essa realidade se transformando, mais eu vou reforçando essa crença. E começa uma espiral, né, ascendente, que a gente fala, né? E começa a melhorar. Enquanto as crenças negativas, as crenças limitantes, elas nos levam para baixo, as crenças positivas nos levam para cima. Então, o exercício é fazer uma lista de todas as crenças limitantes que vocês têm. De todas as coisas que você repete, e isso está atrasando a sua vida. E a partir destas crenças, vocês começarem a fazer crenças positivas a respeito delas. Um exemplo, fazer dinheiro é difícil. É uma coisa que vocês vinham repetindo até ontem, né? Hoje não fala mais. Vamos mudar essa afirmação? Muitas vezes a sua realidade não vai permitir que você fale que fazer dinheiro é fácil. Mas você sabe que fazer dinheiro é uma habilidade e que você pode aprender. Então, ao invés de você mudar radicalmente para fazer dinheiro é fácil, que seria o contrário dessa frase, né? De fazer dinheiro é difícil, traz um intermediário. Fazer dinheiro é uma habilidade na qual eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo. E toda vez que você se pegar dizendo fazer dinheiro é difícil, você automaticamente, opa, isso me leva para um lado que eu não quero. Né? O Paulo Vieira, ele traz um exercício da liguinha, sabe aquele elastiquinho de dinheiro? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho.
elastiquinho de dinheiro. Você anda com esse elastiquinho de dinheiro aqui, ó. E toda vez que você falar alguma coisa que não é verdade, né? Que você comprou a ideia de alguém, né? Fazer dinheiro é difícil. Você vem e solta. Traz uma dorzinha. Não precisa soltar forte, tá? Para te machucar. É só para dar uma dorzinha, do tipo assim, opa, isso não é verdade. Cancela, cancela, cancela. Fazer dinheiro é fácil. Eu só preciso aprender. Eu estou aprendendo a fazer dinheiro com facilidade. Então, você começa a reprogramar o seu inconsciente. É um exercício aí que o Paulo Vieira traz. Então, você vê alguém com esses elastiquinhos aqui, provavelmente é um seguidor dele que está reprogramando alguma crença nele. Isso para qualquer coisa da sua vida. Né? De repente, emocional, ou ali dentro da sua família. Ah, meu marido é muito chato. O que é isso? Por que trazer essa realidade para você? Solta ele. Não, ele é uma excelente pessoa. Ele isso, 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 isso. E reforça várias vezes. Então, se você falou uma coisa negativa, traz 10 positiva. Para ir, aos poucos, refazendo essa mentalidade sua. Então, dinheiro é difícil. Cancela, cancela, cancela. Porque às vezes vai falar, tá? Fazer dinheiro é fácil. É uma habilidade na qual eu estou me desenvolvendo. Deu para entender como é que é a dinâmica? Então, o exercício é esse. É elencar todas as crenças limitantes que vocês receberam ao longo da infância, que vocês ainda repetem, que ainda falam, e que está trazendo essa realidade hoje para você. E aí, na frente, você coloca o oposto daquilo. Se você falou que é difícil, fala que é fácil. E se ao dizer que é fácil, vem um monte de pensamento dizendo que você está louca, não é assim não, olha a sua realidade, olha como é que está a sua vida, então você traz um intermediário, que eu estou aprendendo a ser assim. Isso funciona para qualquer coisa da nossa vida. Eu estou me desenvolvendo. É um exercício para se fazer todos os dias. Tá? E nos processos de terapia, ao conversar com a pessoa, a gente percebe algumas coisas que muitas vezes a pessoa está tão ali automática, ela não percebe ao longo do dia dela. E aí você traz, olha só o que você afirmou. Tal coisa assim. Porque a gente faz de maneira inconsciente. Eu já trouxe em reuniões anteriores, né, falando para vocês que eu precisei passar por um processo de terapia, porque sozinha eu não estava conseguindo identificar. E com uma sessão, né, a pessoa já me trouxe 5. Olha só a sua crença aqui, 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 aqui. Eu falei, caramba, como que eu não enxerguei isso? E por que a gente não enxerga? Porque é uma verdade pra gente. A gente aprendeu assim e convive com isso até hoje. Então, como é que você vai olhar para aquela sua verdade e dizer, isso é uma crença limitante? Se não é alguém de fora para falar, isso é uma crença limitante. Olha a situação de fulano, beltrano, ciclano. Para eles, isso não é verdade. Então, comece a questionar as suas verdades. Isso que eu estou dizendo que é verdade para todo mundo? Fazer dinheiro é difícil? Você acha que fazer dinheiro é difícil para um Pablo Marçal? Para um Elon Musk? Um Abílio Diniz? Se tem alguém que invalida essa minha frase, é porque eu estou pensando errado. Tá? A PNL tem uma frase que diz assim, se alguém fez, é sinal que eu posso fazer. E se ninguém fez, eu posso ser o primeiro. É só eu entender como é que eu processo, aprender o mecanismo para se ter isso e passar a fazer. Quantas e quantas coisas a gente afirma que não pode, que não merece, que não quer. E a gente não estuda o processo, não entende
como é que chega até lá. E no quesito prosperidade, falando de dinheiro, né? Porque prosperidade não é só dinheiro, né? Aqui eu trouxe para a parte financeira, porque a segunda frase estava, né? Como seus pensamentos sabotam sua renda. Então, estava trazendo essa parte financeira na segunda frase. Mas a prosperidade é em qualquer área da vida. Eu posso prosperar emocionalmente, eu posso prosperar nos meus relacionamentos, eu posso prosperar como pessoa. Existem vários tipos de prosperidade. E toda vez que a gente se limita, a gente deixa de viver o extraordinário. A gente deixa de viver. Então, elenca todos os pensamentos, todos os sentimentos que vêm a respeito do dinheiro, né, que é o tema de hoje. E na frente deles, coloque o contrário. Tudo que você afirma, comece a pensar. Isso é verdade para todo mundo? E se você chegar a uma pessoa que pensa diferente, se questione. Será que não seria melhor eu também pensar como ele? Se ele pode, eu também posso. Eu só preciso aprender o como. Eu só preciso me desenvolver para saber como. E na PNL a gente traz também o que é preciso ser feito. Como pensar, como sentir, como agir. Que muitas vezes a gente diz que quer uma coisa, mas na verdade a gente não quer. A gente olha para aquele corpo sarado, né? Os gominhos, tudo bonitinho lá na barriga, aquela barriga sequinha, tudo bonitinho, né? Ai, queria ter um corpo assim. Mas eu quero ter um corpo assim, quero comer a pizza, quero comer o lanche e não quero fazer exercício físico. Tem como? Não tem. Não existe atalho. Tudo existe um plantio para ter uma colheita. E na vida financeira também. Não dá para você ter sucesso financeiro sem se arriscar. O risco faz parte. A coragem faz parte. A certeza de algo faz parte. Você precisa estar alimentado disso tudo. Enquanto você estiver carregado de medos e querendo ter certeza das coisas, você vai viver empacado, não vai sair do lugar. Comece a estudar a vida dos grandes empresários. Que muitas vezes a gente olha para uma pessoa de sucesso e diz assim, teve sorte. Mas será que foi sorte? Conversa com uma pessoa dessa. E você vai ver que não foi sorte. Foi resiliência, foi persistência, foi coragem. Foi desafiador. Mas ela chegou. Então, quando a gente deseja alguma coisa, esse desejo vem junto com o comportamento que a gente precisa mudar na gente. E quais são os comportamentos que a gente deve mudar? A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que ganham na loteria uma bolada de dinheiro. Dá 3, 4 meses, ela torrou tudo já. Não é o dinheiro que faz uma pessoa rica, e sim os comportamentos diários. A mudança de mentalidade, o jeito de lidar com o dinheiro. Dinheiro não leva desaforo, a gente sempre fala dessa frase. Dinheiro não leva desaforo. Ele vai chegar nas mãos de quem sabe lidar com ele. Por isso que a igualdade social não funciona. Que cada um tem uma mentalidade, um jeito de pensar. Se hoje zerasse o mundo, todo mundo recebesse o mesmo dinheiro, morasse na mesma casa,
do mesmo jeito? Questão de 2, 3 anos. Alguns prosperariam e outros cairiam, porque é mentalidade. Tudo começa na mente. A gente muda a nossa mente, muda o nosso jeito de pensar, a nossa realidade vai se transformando. E uma das ferramentas é a afirmação. Isso que a gente falou agora há pouco, né? De trazer as coisas que eu repetidas vezes fico falando, que isso está trazendo a minha realidade. E desconstruir isso, começar a falar algo diferente. Então, se eu estou trazendo sempre que tá difícil vender, né? Para quem tem um negócio próprio aí, se eu fico repetindo que tá difícil vender, eu estou criando essa realidade para mim. Eu não estou falando de algo passado. Eu estou criando essa realidade. Não, mas tá difícil realmente vender. Eu não tenho conseguido vender esses últimos dias. Tá, isso é uma realidade do passado. Mas você quer mudar essa realidade do futuro, então você precisa afirmar coisas diferentes. Você precisa criar perguntas. Até hoje está difícil vender. O que eu preciso mudar em mim para começar a vender mais? Quais atitudes que eu não estou tendo, que eu deveria ter para vender mais? Quem ainda eu não contactei hoje, que eu poderia contactar para vender mais? Percebe que as perguntas, elas trazem novas possibilidades. Enquanto se eu disser, tá difícil vender? Eu fechei a porta e eu não trago nada de novo para mim? Então, tudo começa na mente, no pensamento, no sentimento, para virar uma crença e depois mudar a nossa realidade. É um ciclo que a gente precisa ir quebrando. E isso é como uma cebola. A gente tira uma casquinha, depois outra casquinha, depois outra casquinha, até chegar ali no cerne da questão. Na PNL, existem algumas ferramentas onde a gente vai direto no núcleo. E muitas vezes a gente consegue quebrar de uma vez através dessa ferramenta. E a afirmação diária, ela se faz necessária para mudar as nossas crenças. Porque mudando a crença, a gente muda a realidade automaticamente. Vocês percebem mudanças assim de um dia para o outro. Mudou a frequência, muda tudo. Lembra que você, no andarzinho lá, você começa a enxergar novas possibilidades. Alguma dúvida até aqui? Nessa questão da autossabotagem, vocês têm alguma situação real de vocês, que vocês percebem a autossabotagem acontecendo? Algum momento da vida de vocês que, de repente, tinha uma ótima oportunidade de emprego e a mãe ficou doente, você não pôde ir? Ou o filho ficou doente e você não pôde ir, não pôde participar? Isso é autossabotagem. Bom, vamos lá. Essas coisas, elas são muito comuns acontecer, né? Quando a gente tem essas crenças limitantes, muito enraizadas, muitas vezes a gente não percebe e elas acontecem. Eu, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha coragem de cobrar pelas minhas sessões. Eu venho, né, ali de coisas de igreja, tal, que Deus, né, provê, Deus proverá, então eu não tinha coragem de cobrar pelas minhas sessões. E eu fazia as minhas sessões ou gratuita, ou fechava processo, tipo, de 10 sessões por R$ 200. Então, eu cobrava muito barato. E isso era confortável para mim. E daí, quando eu comecei a perceber, não, isso é crença limitante, né? Eu posso cobrar mais. Né? Por que eu estou me privando financeiramente aqui, sendo que eu poderia, né, estar cobrando mais por isso? E aí eu fechei um contrato. Na época era 10 sessões, R$ 2.000. Eu fechei esse contrato
E no mesmo dia, eu estava levando meu filho para um treinamento e eu recebi uma multa. Né? O guarda me parou e disse que eu ultrapassei uma moto numa faixa contínua. Eu não vi essa moto, gente. Se eu ultrapassei no escuro, porque eu não vi essa moto, eu não recebi essa multa, né? Conscientemente, isso não aconteceu. E eu recebi essa multa. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas uma multa numa rodovia é caríssima. Vocês sabem quanto que foi essa multa? R$1.800. Eu fechei um contrato de 2.000, recebi uma multa de 1.800, ou seja, R$200 que eu estou cobrando. Autossabotagem pura. E eu atraí. Nunca na minha vida um guarda me parou. Naquele dia que eu fechei aquele contrato, o guarda parou. E disse que eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que eu não fiz. Eu queria que tivesse câmera para eu ver. Pode ser que eu tenha feito de maneira automática, mas eu acredito que não. Uma faixa contínua, pouco provável. Então, essas coisas, elas acontecem. E se a gente está ali no piloto automático, vivendo a nossa vida, a gente não percebe. E eu poderia trazer isso como, não sirvo para prosperar. Olha só, fechei um contrato e já perdi o dinheiro. Não sirvo para isso. Não. Principalmente eu, como reprogramadora mental. Não, preciso mudar essa realidade. Espera aí. Por que todo mundo pode ser rico e eu não? Vamos mudar isso aí. Vamos trazer para a realidade. Hoje eu sou rica, milionária? Não, eu estou no processo ainda. Estou no processo. Ainda é difícil para mim cobrar. Não vou falar para vocês que não. Embora eu saiba que a ferramenta é esplêndida, embora eu saiba que a ferramenta é transformadora, que eu saiba de tudo isso, eu costumo atrair pessoas que não conseguem pagar. Ainda é uma realidade difícil para mim. Então, eu estou nesse processo também. E é por isso que eu procuro terapia. Porque sozinha a gente não consegue identificar. Sozinho é complicado. A gente precisa de alguém de fora olhando e falando, olha aqui. Olha aqui o que você acabou de dizer. Olha a realidade que você está construindo para você. E assim, ir mudando. E as afirmações, depois aqui que a gente encerrar, eu vou passar um exercício para vocês, eu vou trazer uma afirmação, ela vai mudando essa realidade. Mas vocês vão ver que no processo, vocês mesmos se sabotam. Esquece de fazer, ou diz, não é tão importante assim, não acredito que isso funciona. A gente se sabota, a gente faz isso o tempo todo. Porque a nossa mente, ela foi configurada para aquele padrão. E sair desse padrão é algo desafiador. É algo que se requer energia. Se você quer um corpo torneado, um corpo bonito, sarado, você precisa fazer exercício todos os dias. Não tem como. Você tem aquela barriga tanquinho sem fazer abdominais todos os dias, sem exercitar esses músculos. E assim é também com qualquer coisa na nossa vida. Se eu quero ter um casamento maravilhoso, eu tenho que alimentar ele todos os dias. Eu tenho que ser o que eu quero receber todos os dias. Não existe atalho. Na nossa vida, tudo é assim. Plantio e colheita. Plantio e colheita. O que é que você está plantando hoje? Para ter a vida que você quer, que você espera. É plantio e colheita. E observar as nossas atitudes é extremamente necessário para mudar tudo isso, toda essa nossa realidade. Então, eu convido vocês a agendarem sessões individuais para a gente ir trabalhando isso. Né? Estou, semana que vem, encerrando, né, lá no Clube do Livro, o Segredos da Mente Milionária. É um livro que fala puramente dessa parte financeira. E trazendo os exercícios, né, propostos no livro, juntamente com a PNL, né, que é o que eu estou fazendo nessas reuniões, a gente vai transformando tudo isso.
vai mudando a mentalidade, abrindo novos horizontes e enxergando novas possibilidades. Lembra lá da sintonia do rádio? Eu só consigo enxergar o que está na minha frequência. Frequências diferentes eu não enxergo. E se eu enxergo com a mente escassa, eu repilo aquilo muito mais. Né? Como você olha, por exemplo, se passar um carro importado na rua da sua casa, qual é o seu sentimento ao ver aquilo? Se você sentir raiva, repulsa, aquilo nunca vai chegar para você. Agora, se você conseguir olhar e admirar, falar, uau, que show, como que esse cara conseguiu? Quem é essa pessoa? Quero aprender com ele, o que se faz para conseguir esse dinheiro? Mas o que muitas vezes a gente foi criado a pensar? Deve estar roubando, só roubando para ter esse dinheiro aí. Deve ser fala com droga? Esqueci o nome agora. A gente repele. Por quê? Porque a gente recebeu esse aprendizado. E se a gente não traz para a consciência e ressignifica ele, a gente continua perpetuando. Tá joia? Então, hoje foi longo aqui. Então, o desafio é esse, né, do exercício, listar todas as crenças que vocês têm hoje e trazer uma nova realidade para vocês, ressignificando elas todos os dias, né, fazendo exercícios todos os dias. Eu vou passar aqui um exercício, né, para quem está ao vivo, depois aqui que eu encerrar a gravação. E eu convido vocês a escreverem, né, eu mereço ser rica. Vocês conseguem falar isso em voz alta? Eu mereço ser rica. Qual o sentimento que vem? Será que é um sentimento bom ou um sentimento ruim? Qual é o conceito que você tem de riqueza? Porque muitas vezes a gente foi criado para dando para pagar as contas, tá bom. Quanto egoísmo, não? Tanta gente precisando e você está aí nesse pensamento, só quero pagar minhas contas. Pague as suas contas e ajude o próximo, por que não? Bom, a reunião já expandiu aqui muito mais do que a gente ia. Então, se você sente que tem algo bloqueando a sua prosperidade, lembra que eu posso te ajudar. Agenda uma sessão, vem aqui no individual, que a gente vai identificar e ir lá na raiz do problema. Vai reprogramar, para que você tenha uma mente mais abundante, mais próspera e comece a atrair tudo isso para você. Me chama no direct, aqui no YouTube mesmo. Há um jeitinho de entrar em contato comigo, Edivanice Bueno, oficial. E vamos juntos construir um mundo melhor, porque nós estamos criando a nossa realidade a cada segundo, a cada momento. E o que eu sempre digo, né, deixa eu até postar aqui para vocês. Modelo. Eu mereço ser rica, né? Eu mereço ser rica. Fala isso, publica nas redes sociais. Quem tem coragem de colocar lá nas redes sociais? Eu mereço ser rica. Você é responsável pela vida financeira. Portanto, só você pode fazê-la acontecer. Se prioriza. Seja tudo o que Deus te fez para ser. E aqui eu deixei o meu link do Instagram para entrar em contato comigo. Agenda uma sessão que eu tenho certeza que você vai começar a mudar os seus paradigmas, mudar a sua realidade. Eu vou encerrar a gravação aqui e vocês ficam aqui comigo, que eu ainda tenho um exercício para